Saudações, astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida. 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama. E hoje estamos aqui para fazer mais uma leitura intuitiva, geral, sem tempo, para você que sintonizou nesta rádio cósmica. A música de hoje é uma música do Pineapple Storm Music, onde canta o Felipe Ret, o Djonga e o Dela Cruz. E ela se chama Eu Não Sou Tão Bom Assim, mas tudo bem. Eu também não esperava isso de mim, nem de ninguém. Se anjos cantam, eu sei. Eu não sou tão bom assim, mas tudo bem. Eu também não esperava isso de mim, nem de ninguém. Já voou a estrela, né? Opa! A louca. O julgamento. Roda da fortuna no fundo do deck. Mensagem de hoje, espiritualidade. Por favor, seja clara e específica. Pessoal, vocês estão gostando dos vídeos? Deixe seu like aí com uma energia de troca pra mim, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajuda a Mana pra mim continuar motivada aqui fazendo esses vídeos. É uma energia desprendida, é um tempo desprendido. Então, por favor, né? Senta o dedo no like aí. Não custa nada. 9 de espadas. Oito de paus. O mestre. Eu não sou tão assim. 4 de ouros. Maria. 10 de espadas. A morte. 10 de paus. Gente, a gente não sai dessas energias. 9 de espadas. 8 de espadas. Aqui. O louco. Vai ter que meter o louco, né? 2 vezes o louco. Vocês percebem que toda leitura vem um arcano maior confirmando, né? Bastante arcano maior também. Meu Deus. A temperança. Dois de espadas. E o julgamento. Fundo do deck é a roda da fortuna. Eu tô sentindo uma energia de choro. Uma vontade de chorar, uma vontade de dar uns gritos, sabe? Uma vontade de meter o louco. Meter o louco. Tem alguém aqui que tá saturado de uma situação. Tá de saco cheio já, não sabe mais pra onde rema. Pra onde direciona o barquinho. Pra onde flui. Sabe aquele ponto da vida que você não sabe se você fica, se você vai, se você fala, se você silencia, se você age, se você fica parado? É uma confusão total. E um sofrimento total, porque olha só. 8 e 9 de espadas, né? Parece aí que a pessoa tá tranquila? Arrancando os cabelos aqui. Careca de tanta preocupação, né? A saída não está
no racional. A saída aqui não está na forma tradicional. Você sabe o filme da Alice no País das Maravilhas, que eu fiz a leitura esses dias? Né? No filme da Alice, ela acredita no impossível, né? Ela precisa resgatar, no Alice através dos espelhos, ela precisa resgatar a família do chapeleiro. E aí ela pensa, como eu vou resgatar uma família que já morreu? E aí ela tem que acreditar no impossível. O que é acreditar no impossível? É eu não pensar nas formas tradicionais e lógicas desse mundo. Eu vou ter que criar mágicas. Pensar fora da caixa. Thomas Edison, quando criou a lâmpada, ele pensou fora da caixa. Porque a lâmpada não existia. Ninguém acreditaria nele se ele explicasse como funcionaria uma lâmpada, de onde viria a eletricidade, o que ela faria pelas pessoas, né? Até hoje. Imagina a tua vida aí sem uma lâmpada hoje, sem uma luz elétrica. Vivendo à base de vela ou lampião. Então, antes de Thomas Edison criar a lâmpada, isso era impossível. Antes de Henry Ford criar o primeiro Ford, criar o primeiro carro, as carroças eram puxadas por cavalos e era impossível. Não saiu. Ninguém imaginaria um dia que as pessoas voariam dentro de um avião como um pássaro. Um pássaro de metal. Imagina se você voltasse lá na época dos seus tataravós e contassem para eles que hoje a gente conseguiria fazer videochamada por WhatsApp. Eles acreditariam? Não? Impossível. Não é possível. Então, como já dizia o nosso poeta Charlie Brown Jr., o impossível é só questão de opinião. Aqui você está buscando meios de resolver um problema de forma racional, lógica. E o que eles estão te pedindo é, você vai ter que pensar fora da caixa. Você vai ter que dar um salto de fé no desconhecido. Usar a sua criatividade para solucionar o seu problema. Porque é como se você estivesse se segurando, olha ali, 2 de espadas. Você sabe que é a queda inevitável aqui. Você vai cair. Mas você precisa se soltar. É como se você fosse aquele carinha ali, ó. Se segurando. Vai acontecer 2 coisas. Você vai ficar cansado. Teus braços, tuas pernas vão começar a doer. Em algum momento você vai cair. Né? E quando você solta, é quando você desperta. Eu desperto a minha consciência adormecida. A minha criatividade adormecida. A minha imaginação adormecida. Talvez você tenha se habituado a resolver as coisas de forma racional. Quando você é uma pessoa extremamente imaginativa. A Alice, voltando no filme da Alice através dos espelhos, ela fala assim: já teve épocas que eu costumava pensar em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã.
Então, quais são as coisas impossíveis que você não está se permitindo sentir, imaginar e criar? Tem que haver uma mudança de polaridade. É necessário que aconteça uma mudança de polaridade. Eu vou trazer exemplos, tá? Tem coisas que, às vezes, até que a gente visualize o outro fazendo, a gente julga impossível, certo? Ontem eu tava vendo uns cortes do canal Paranormal Cortes. E aí era entrevista com a Cris... não lembro sobre o sobrenome dela agora. E ela tava falando na entrevista que ela sai na rua vestida de bruxa. E ela não se importa com isso. Porque ela se sente bem daquela forma. A roupa dela do dia a dia é um chapéu de bruxa. Pode ser que você esteja tentando ser alguém, usar uma fantasia de uma pessoa social. Usar uma fantasia de uma pessoa esqueci a palavra. Não é monocromática, esqueci a palavra. Talvez você esteja tentando se apresentar para o mundo de uma forma que não é a tua forma espontânea. Né? Digamos assim, essa roupa combina comigo, essa roupa representa a imagem que eu quero mostrar para o mundo, esse cabelo, ele tá de acordo com aquilo que eu sou, a minha essência. Eu vou trazer um exemplo. Você tem sardas, e aí você sempre usa a base e você esconde na maquiagem suas sardas. Suas sardas é a sua beleza. E você tem vergonha de mostrar essas sardas ao mundo. Você tem vergonha de se expor como você é, porque você tem o medo da rejeição. Mas olha aí o mundo que a gente vive hoje, né? Onde isso já virou algo normal. Tem modelos, tem atrizes de filmes, tem um monte de pessoa que se expõe com tranquilidade. Outro exemplo, uma pessoa começa a ficar com os cabelos brancos e ela começa a passar tinta no cabelo. Ela começa a pintar o cabelo porque ela tem vergonha dos cabelos brancos. E se ela assumisse um visual com o cabelo branco, quão estiloso seria? Uma vez eu participei de um grupo onde tinha uma senhora, um grupo no WhatsApp de terapeutas, que tinha uma colega terapeuta, que ela tinha um grupo só de senhoras que resolveram assumir os cabelos brancos. Olha que incrível. Você nunca pensou nisso, né? Porque você nunca acessou isso. Entende? A leitura, ela tá querendo trazer esse tipo de ideia. Tem coisas que você nunca acessou porque você nunca pensou sobre. Até ontem eu nunca tinha pensado que alguém andava vestido de bruxo na rua sem estar no Halloween. Provavelmente você nunca pensou que existem pessoas que criam grupos para assumir os cabelos brancos porque você nunca teve cabelo branco, você é jovem, ou você pinta o cabelo para esconder, e aí você não sabia que isso existia. Mas porque você não imaginou, você não criou. Acho que eu estou começando a entender a leitura. Então, a gente precisa permitir que a imaginação flua e deixar que o universo traga para nossa vida
infinitas possibilidades disso. Outra coisa bem interessante que eu descobri ontem, que vai ser, assim, chocante, eu vou falar porque me intuíram aqui pra falar. Eu descobri que Arcanjo Miguel gosta de vinho. Olha só, que contraditório, né? Eu passei muito tempo trabalhando com Arcanjo Miguel. Por muito tempo eu me proibi de beber álcool, né? E não era algo leve pra mim, era pesado porque era um julgamento. Eu tinha o julgamento de que álcool fazia muito mal à saúde, né? Principalmente por tirar a gente da consciência. E eu não tô falando pra você que você deve beber ou não, mas eu, por ser uma praticante de reiki, eu achava que atrapalhava a minha energia, que eu precisava sempre estar em equilíbrio. Então eu me privei de beber vinho por muito tempo, que é uma das minhas bebidas favoritas, né? Sempre gostei muito de vinho. Inclusive, meu primeiro porre na vida foi com vinho. E aí ontem eu descubro que a bebida de oferenda para Arcanjo Miguel, né? Se você tem um altar, se você vai fazer uma oferenda a Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael é vinho branco. Entra ainda mais na categoria dos meus vinhos favoritos. E Arcanjo Miguel é vinho tinto. E aí, você já tinha imaginado uma coisa dessas? Se alguém não tivesse te contado? Se alguém não tivesse me contado através de um estudo, eu não tivesse descoberto isso? E se eu, através desse vídeo, não te comunicasse? Então, gente, olha que insanidade. Quanta coisa existe lá fora no mundo, que a gente julga não existir porque a nossa cabeça é desse tamanho. Vocês entendem? A nossa cabeça é muito limitada. Então, eu já fui essa pessoa aqui, ó. Eu me sentia assim se eu deslizasse e bebesse um pouco de álcool, porque, meu Deus, eu era corroída pela culpa. Cometi um pecado. Meu Deus. Desonrei o compromisso que eu tinha comigo mesma de não beber álcool. E olha quanto a culpa aprisiona. Talvez você seja a pessoa que não pode beber porque você não te faz bem. Talvez para outras pessoas, assim como o médico recomenda uma taça de vinho ajuda o coração, talvez para essa pessoa faça sentido. A crença que ela tem nisso é o que vai validar. Aí a gente chega num outro ponto do universo que não existe certo e errado. O que é certo para mim pode ser errado para você. O que é errado para você pode ser certo para mim. Não há uma regra para todos. Como a religião prega, como a igreja prega que isso é certo, isso é errado. Então eu sinto que você está vivendo um momento de libertação, né? Libertação da sua mente condicionada nesse certo e errado, em achar que eu não posso ir além desse limite estabelecido porque eu vou pecar. Porque eu vou cometer erros irreparáveis. E olha só, eu tenho 2 vezes aqui o julgamento. E esse julgamento, ele tá me falando que a sua mente julgadora tem te impedido de viver. O quanto você tem se impedido de viver porque a tua mente fica constantemente dizendo isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode.
você está impedindo o fluxo da vida. Seja um louco. Se joga. Lembre-se sempre que esse mundo é um mundo de aprendizado. Então, errar é o normal. Errar é o aceito. É o permitido. Eu não me permito errar. Não! Errar nessa dimensão é o permitido. Porque só errando a gente aprende. Então se permita errar. Se permita não ser tão bom assim. Se permita ser mal às vezes. Se permita ser impaciente às vezes. Se permita ser confuso às vezes. Porque você não vai conhecer a clareza, a lucidez mental se você nunca esteve confuso. Você não vai conhecer a graça se você nunca teve na miséria do espírito. Para de julgar o seu passado. Para de julgar as suas ações. Para de se condenar. Não existe céu e inferno. É você aqui que está se condenando a uma vida onde você não pode desfrutar da vida. Você se condenou. Aqui não é Deus. Aqui não é espiritualidade. Não é nenhuma força maior, não é karma. É você que está se condenando porque você está com medo de viver. Você está com medo de errar. Você quer fazer tudo certinho. Em algum momento da sua vida você foi ensinado que você tinha que fazer tudo certo sempre. Que você não podia se permitir errar. E aí isso tá te mantendo numa redoma. Tá te mantendo numa prisão. A curiosidade que move o mundo. A curiosidade da sua criança interior. Permita que essa criança seja curiosa. Que essa criança experimente. Saia do julgamento. Eu sei que não é uma missão fácil. Parece fácil assim falando. Mas se permita experienciar a vida. Essa leitura vai ser bem polêmica. Mas é assim. Tem muita vontade de experimentar maconha? Experimenta! Tem muita vontade de tomar um chá de cogumelo? Toma! Para de ir no julgamento dos outros e tenha as suas próprias experiências na vida. Vai gerar polêmica esse vídeo? Vai, talvez o YouTube nem permita que eu suba, né? Mas, o que acontece? É quando você desconstrói, a partir da sua visão, o mundo, que você muda. E não quando você vai na onda do coletivo, de que isso é certo e isso é errado. Você precisa ter as suas experiências. Não as experiências da sua mãe, não as experiências do seu pai. Às vezes sua mãe tentou... Às vezes a sua mãe, vou botar um exemplo, tentou ser autônoma, tentou ser um empreendedor e ela não teve sucesso. E a frustração dela fez ela buscar um trabalho estável, um concurso público. E ela projeta essa frustração dela em você. Porque ela pensa assim, eu não consegui. Você também não vai conseguir. E essa pessoa fica constantemente querendo que você siga os passos dela. Né? Acontece muito com pais que são médicos, advogados, empresas de renome, ou empresas que... grandes marcas, CEOs, que querem que os filhos continuem na profissão. Mas às vezes aquele filho ele precisa experienciar a vida. Ele precisa caminhar com as próprias pernas. Ele precisa tentar. É na tentativa e erro que ele vai saber se ele consegue ou não seguir por aquele caminho. As frustrações de cada um é de cada um.
Talvez a pessoa que se sinta frustrada, se ela tivesse tentado mais uma vez, ela tinha conseguido. Mas ela desistiu na primeira. Então continua tentando. Continua sendo persistente. Porque olha, o que eu trago aqui pra você. Eu tenho 2 cartas da estrela. O que a estrela representa no tarô? A espiritualidade maior, né? Vamos dizer que é os anjos aqui. Todos nós temos a gente trabalha para uma egrégora arcangélica, né? Eu, por exemplo, trabalho na egrégora de Miguel, porque eu nasci no domingo, então a regência de Miguel é mais forte, eu tenho essa familiaridade. Mas você é só olhar o dia da semana que você nasceu e você vai descobrir quem é o arcanjo que rege. E quem foi que disse que arcanjos não vivem entre nós? Que são seres elevados e... que a igreja prega que vivem lá no céu. Não. Tudo é uma dimensionalidade dentro da nossa consciência. E essa dimensionalidade dos arcanjos está dentro da nossa consciência. Esse canal é regido por Arcanjo Miguel. E muitas vezes eu tentei falar sobre isso e eu fui barrada. Eu pensava, caraca, as pessoas vão achar que eu sou louca. As pessoas vão achar que o meu ego tá falando. Eu mesma demorei muito tempo para aceitar que a espiritualidade, ela é lúcida, ela não é ilusão, místico, tocam as trombetas, anjos e arcanjos. Gente, a gente tá vivendo um apocalipse. Provavelmente você cresceu aí ouvindo que a gente viveria o apocalipse. E a gente está vivendo o apocalipse. Você já se deu conta disso? Você já se deu conta dos giros que a Terra tem dado desde a pandemia, que são 4 giros da roda da fortuna, para que haja mudanças no planeta? Então é hora de acordar. A espiritualidade está dizendo, é hora de acordar. Acordar desse sonho aí, ilusório, que está dizendo que você tem que estudar, ir para a faculdade, se formar, casar até certa idade, ter filhos, envelhecer e morrer. A vida é aqui e agora. Não importa quantos anos você tenha. É sempre tempo de mudar. É sempre tempo de resgatar a tua criança. A tua alegria. É sempre tempo de viver uma nova aventura. Aprender a surfar com 40 anos. Ontem eu vi o Lucas Randim. Quem não conhece o Lucas Randim, procura o canal dele aí no YouTube. Ele teve uma experiência de quase morte, perdeu a saúde, se recuperou e agora aí, depois dos seus 30 anos, tá fazendo o quê? Aprendendo a surfar. A vida é aqui e agora. Não existe certo e errado. Não existe o meu tempo acabou. Não existe eu tô muito velho para isso. Faz a sua alma vibrar? Então tá na hora. Sempre é hora. Sempre é hora do chá, né? Que nem diz o chapeleiro. Chapeleiro lá preso no minuto, sempre é hora do chá. Sempre é hora do chá. É isso. É isso. Espero que essa leitura tenha feito sentido. Espero que o YouTube me permita subir essa leitura. A gente se vê em breve. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.